Hebreus capítulo 11. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montanhas, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, queridos? Não sei se perceberam, mas o capítulo 11 de Hebreus, ele resume toda a história de fé do Velho Testamento até Cristo. Toda a história de fé. Cada caso citado pelo apóstolo aqui, ele tem um referencial e uma citação veterotestamentária. Nenhum caso aqui está fora de contexto. Todos têm o seu contexto. Uma vez alguém me perguntou, pastor, se hoje somos salvos pela fé, por Cristo Jesus, como eram salvos as pessoas do Velho Testamento? Alguém até me sugeriu, será que se eles guardassem a lei, eles seriam salvos por ela? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Mesmo Adão no paraíso, sem pecado, ainda precisava de graça. Quanto mais nós, pecadores. Ninguém pode ser salvo sem a graça. E mais uma coisa, sempre foi pela fé. No Velho Testamento, pela fé. No Novo Testamento, pela fé. Hoje, pela fé. Sempre pela fé. É aquilo que nós esperamos pela fé. E eu quero dizer para você, tirar essa concepção de sentir. Sentimento não é fé. Deus pode te dar um sentimento, não estou dizendo isso, mas sentimento não é fé. Fé é algo contrário a sentimento. É você fazer consciente de que aquele que te prometeu é fiel e você vai crer nele. Não é uma questão de sentimento. Outro dia o irmão me disse, pastor, mas é tão gostoso sentir os arrepios. É verdade. Mas arrepio você pode sentir no louvor, na emoção do cântico. Mas também se você vier aqui em frente da igreja, às 5 horas da madrugada, e tirar a blusa, você vai sentir um arrepio. Logo, o arrepio não é grande coisa. Mas quando você, apesar das tribulações, apesar das tentações, apesar das provas, você permanece firme, crendo que Deus fará, isso sim trará resultado. Isso sim mudará a sua vida. Isso sim é fé.
Ah, pastor, eu tenho que sentir para me batizar. Não, você tem que obedecer, crer na palavra. Quem crer e for batizado, está ali, ó, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será? Olha, o que você tem que ter para ser batizado? Fé. Tem que crer. Não tem que sentir, tem que obedecer. Isso, irmãos, é a nossa vida diante de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós escutamos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, nós executamos a palavra de Deus. Independente das circunstâncias, independente do que te digam, independente do que falem, você está firmado em Cristo Jesus, foco nele, fé na palavra. Porque, irmãos, se nós vivermos sentimentalmente, seremos pessoas, como é que fala quando a pessoa, ela manifesta mais de um caráter? Bipolar. Então, você será um bipolar, se você vive por sentimentos. Mas quando você é um homem e uma mulher de fé, você permanece firme. Eu creio. Não estou sentindo nada, estou cheio de problema, mas vou para a igreja, porque eu creio. O médico disse que pode ser grave, mas vou lá fazer o exame, porque eu creio. O patrão falou que amanhã quer ter uma conversa comigo, está demitindo todo mundo, mas eu vou lá, porque eu creio. Ou ele vai aumentar o meu salário, ou ele vai me demitir, eu vou arrumar um emprego melhor, porque eu creio. Isso é fé. Nós temos que confiar na promessa da palavra de Deus, porque, irmãos, o que Deus falou vai acontecer na nossa vida. Todas as promessas de Deus. Então, fique firme. Quem cuida de você é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te provisiona é Deus, em todas as áreas. Então, apenas creia, descanse. Nós observamos aqui, e nós já compartilhamos sobre isso, que o próprio Deus teve fé. O versículo 3 fala que Deus fez os mundos pela sua palavra do nada. Ou seja, Deus tem fé. Por isso que a fé é um atributo comunicável de Deus. Todo ser humano tem fé. Se vocês se lembrarem, eu disse que até o ateu tem fé. Porque para ele publicar a sua crença de que Deus não existe, ele tem que crer. Porque ele não pode entrar num laboratório e provar que Deus não existe. Então, quando um ateu diz que Deus não existe, ele está exercendo fé. Todo ser humano crê. Só que a maioria das pessoas creem na coisa errada. Mas nós temos o privilégio de crer na graça de Deus, através de Cristo Jesus, por meio da fé. Então, fique tranquilo, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Não deixe a tua mente te enganar. Não deixe a tua mente te iludir. E olha, eu aprendi uma coisa na vida. Está tudo bem. De repente acontece um negócio, vira tudo de ponta cabeça. Sim ou não? Já viveu isso? Estava tudo bem, de repente, pumba, está de ponta cabeça. Só que do jeito que vira de ponta cabeça, desvira também. Está tudo ruim, de repente Deus transforma. Então, meu irmão, está tudo bem? Glória a Deus. Virou de ponta cabeça, eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Como disse aqueles moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael: ó rei, se Deus quiser, entraremos e sairemos daquele fogo, se não morreremos, mas contudo não nos curvaremos à tua estátua. Isso é fé. Eles não estavam esperando que o fogo não os queimasse. Ananias, Azarias e Misael, lá na história do livro de Daniel, estavam convictos:
quer vivessem ou quer morressem, eles sabiam que Deus estava na vida deles. E Nabucodonosor teve que se curvar diante de Deus, porque o quarto homem estava na fornalha, porque Deus é fiel. Então, se você está na fornalha, fique certo de uma coisa: Deus está contigo. Se você está passando por uma luta, Deus está contigo. Não pense que você está sozinho. Deus nunca nos desampara, porque Deus é fiel. E antes de eu entrar no texto, só mais uma coisa. Quem vive pela fé tem que manter-se no foco. Não queremos deixar ninguém para trás. Mas se a outra pessoa quer ficar e ela não quer caminhar para o céu, continue você caminhando para o céu. Ah, não vou na igreja porque meu marido não quer mais nada com Deus, também não quero. Ah, eu não vou na igreja porque minha mulher não quer mais nada com Deus, eu também não quero. Ah, não vou para a igreja porque meus filhos não querem ir para a igreja, eu também não vou. Olha aqui, meu irmão. Você pegou no arado, você está no foco, não olhe para trás. Continue firme, orando pelos teus parentes, orando pelos teu cônjuge, orando por aqueles que te cercam. Mas se eles não quiserem, você foca e vai, porque Deus é fiel. Diga a ele: quer ir para o céu, eu estou indo. Caso contrário, eu vou sozinho, mas eu estou indo. É assim que funciona. Foco. Não deixe de orar por quem não quer caminhar mais, mas continue você no foco. Não desanime. Sabe o que vai acontecer? Sua família vai ver a tua fé, e Deus vai honrar você, e eles acabarão vindo também. Não desanime, não olhe para a direita ou para a esquerda, contemple a vitória de Deus que ela virá. Voltando ao texto, versículo 6, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Creia. Não desanime de crer. Creia. Eu sei que às vezes vai parecer loucura, mas creia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava à margem da sociedade, jogada num canto qualquer. Mas ela disse: se eu tão somente tocá-lo, eu sei que eu sararei. E ela então, já que não podia se manifestar no meio da sociedade, vai rastejando. E ela pensa: se eu apenas tocar na orla. E ela vai com muito sacrifício e toca. E quando ela toca naquela orla, o milagre acontece. No meio daquela multidão, Jesus para, olha para os seus discípulos e pergunta: escuta, quem me tocou? Pedro e os demais apóstolos dizem: mestre, tu estás louco, todo mundo te aperta, todo mundo te empurra, e como é que é? Tu dizes: alguém me tocou. Ele diz: não é empurrar, não é tocar, não é encostar, é tocar com fé, é tocar diferente. Alguém fez isso, porque de mim saiu virtude. Então a mulher se revela, e ali Jesus diz que ela recebeu a bênção da vida dela, a bênção que ela precisava. Aquela mulher que por décadas sofria com aquele fluxo de sangue, que não havia médicos nem solução para tratar a sua enfermidade, naquele momento o milagre aconteceu, porque ela creu. Deus é galardoador daquele que crê na sua graça. Aquele que entende a sua misericórdia, aquele que entende o seu beneplácito, aquele que entende a sua infinita graça derramada através da cruz. Ele faz, ele acontece. Agora, nunca desista. Você já imaginou ela olhando aquela multidão? Quem conhecia aquela mulher dizia: sai para lá, sua imunda, sua suja, você está impura.
porque ela, pela lei de Moisés, estava impura. Quantas pessoas devem ter dito para ela: não vá, você vai ser apedrejada, você não pode andar no meio da multidão, você não tem legalidade para fazer isso. Mas aquela mulher creu, e ali só havia um jeito, um milagre, porque se o milagre não acontecesse e ela se manifestasse, ela seria apedrejada, porque ela estava contaminando todo mundo, ela estava quebrando a lei. Mas quando ela tocou em Jesus e ele a curou, ela não contaminou ninguém, porque a graça chegou primeiro, e a cura, o estancamento do sangue veio, e ela então se tornou uma mulher livre daquela enfermidade. É esse tipo de Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus maravilhoso, que faz o impossível, que vai na frente, que abre caminho onde não tem. É esse Deus que nós servimos. Muitos de nós não vivem à altura do Deus que nós temos. E esse Deus, irmãos, é digno de crente, é digno de crença, é digno de fé, é digno de coragem, é digno de esperança, porque Ele nunca falhou, nunca falhará, e Ele é fiel. A partir do versículo 33, então é traçado aqui, o tempo não permite, um resumo das coisas que aconteceram no Velho Testamento. Homens que fecharam as bocas dos leões. Quem é que fechou a boca dos leões? Daniel. Homens que escaparam do fogo. Quem é que escapou do fogo? Ananias, Azarias e Misael. Escaparam ao fio da espada. Aí tem Sansão, tem Davi, tem tantos. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha puseram em fuga os exércitos inimigos. Nós temos N casos no Velho Testamento, onde Deus entrou na batalha, entrou com a providência e fez o seu povo vencer. O que eu quero que você entenda é que essas pessoas do Velho Testamento, elas esperaram na promessa. Elas confiaram na promessa. Mas olha o que diz o 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, o que aconteceu com eles? Não alcançaram a promessa. Que promessa é essa que eles esperavam? Que promessa é essa? Lá em Jó 19, 25, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim me levantará destas cinzas. Essa promessa é dita no capítulo 22 dos Salmos, aonde Davi contempla a cruz, e vê Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Essa promessa é dita em Isaías 53, quando ele fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e os meus pecados levou sobre si. Essa promessa está em todo o Velho Testamento, e a proto-promessa do Evangelho acontece no capítulo 3, aonde o próprio Deus diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça do inimigo, e esse um que nasceu e pisou a cabeça do inimigo é Jesus Cristo, a promessa. A promessa. O próprio Deus falou para Adão e Eva: isso não vai ficar assim, essa história não acabou, essa derrota não vai ficar desse jeito. Porque com Deus, irmãos, sempre acaba em vitória. Um dia um irmãozinho falou assim para mim: mas nós oramos pela irmã fulana e ela morreu. Eu falei: pois é, acabou em vitória. Ele falou: como? Eu falei: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou: pensando assim? Eu falei: exatamente assim. Quando Jesus está conosco, independente das circunstâncias, a vitória é certa. Deus não falha. Lá em Gênesis 3 havia a promessa. A promessa sempre esteve em cada capítulo e versículo da Bíblia.
Cristo é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus, é a promessa. A promessa é feita do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. Lá em Gênesis 3 estava a árvore da vida, lá em Apocalipse 22 está a árvore da vida. A promessa é Cristo. Mas pastor, eles morreram sem ver a promessa. Stephanie, pega para mim aí 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6, e coloca na tela. Eu quero que você entenda uma coisa, escute isso. Lá em 1 de Pedro, Pedro fala assim: e ele também desceu às partes mais baixas da terra, e proclamou o evangelho aos mortos. Aí está escrito, pregou o evangelho aos mortos, não está? No grego não está pregado, a ideia aí é proclamado. Olha só o que vou dizer, escute isso. Eu fico imaginando a hora que isso aconteceu. Escute isso. Deus não falta com as suas promessas. Deus nunca faltou com uma promessa. Eu já prometi várias coisas para minha mulher e não consegui cumprir. Devo ter prometido várias coisas para irmãos aqui na igreja e não cumpri. Mas Deus não falta com a sua promessa. Eles morreram. Não viram a promessa. Isaías foi cerrado ao meio, não viu a promessa. Muitos foram martirizados, não viram a promessa. Mas Deus é fiel. E Ele sempre se revela, e Ele sempre mostra a sua promessa. Nem a morte pode evitar a promessa de Deus. A Bíblia fala lá, em Lucas 16, de 19 ao 31, que havia o seio de Abraão. O seio de Abraão havia duas partes, a parte onde havia o paraíso, que era os salvos, e a parte onde havia os condenados, que era o lugar de tormento. Lá em Atos capítulo 2, e Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas da terra. Quando Jesus diz está consumado, em João 19:30, e ele entrega o seu espírito, porque ninguém poderia matá-lo, porque ele não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado, ele tinha que se entregar, porque nem aquela cruz, nem aquele martírio que o Mel Gibson expressou bem no filme A Paixão de Cristo, nem tudo aquilo poderia tirar a sua vida, porque aonde não há pecado, a morte não tem poder. Jesus era santo, Jesus é santo. Então, naquele instante, preste atenção nisso, Jesus entrega o Espírito. Mas quando Jesus entrega o seu Espírito, sua alma desce ao paraíso. E é isso que Pedro está dizendo, a sua alma desce ao paraíso. E ele contempla todos os salvos da velha aliança. E ele fala, a promessa chegou. A promessa está aqui. Eu sou a promessa. E eu acredito que até o lado de lá ouviu. E descobriram o que perderam. Porque diz a Bíblia que todos ouviram. Jesus naquele instante proclama a promessa. E ele fala, eu sou a consumação da promessa. Eu sou a vossa esperança. Vocês não padeceram naquele mundo em vão, porque eu sou a consubstanciação da promessa, e comigo a promessa não falha, nunca. Jesus desce ao paraíso. Jesus proclama a sua vitória, e lá o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz, e ele subindo ao alto, fez o quê? Levou cativo o cativeiro, e colocou-os debaixo do altar de Deus. A promessa de Deus aconteceu. Eles morreram sem ver a promessa, mas a promessa desceu ao Hades, desceu ao Seol, desceu ao seio de Abraão, desceu à habitação dos mortos e proclamou a vitória.
Ele não tinha que pregar evangelho para eles se converterem. Todos ali eram crentes no paraíso. Mas eles morreram sem ver. Mas Jesus se mostrou a eles. Nós hoje temos o privilégio que ao morrer, vamos abrir nossos olhos e ver Cristo. Filipenses 1, de 21 a 23. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Quando me desfizer desta habitação, estarei então com Cristo, porque é muito melhor do que estar nesse mundo. Então, irmãos, nós temos o privilégio de, quando morrermos, acordarmos no mundo espiritual, olhando para Cristo. Um dia, se Jesus não voltar, nas próximas décadas, a maioria de nós morrerá. No dia da nossa morte, nós vamos contemplar Jesus. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Mas a turma do Velho Testamento morreu sem ver. Mas Ele desceu lá. Ele proclamou a sua vitória. E Ele garantiu que as suas promessas sempre acontecem. Aprendam isso, entendam isso. Com Deus, a fidelidade é garantida. Com Deus, a vitória sempre ocorrerá, de um jeito ou de outro, porque Deus, em Cristo Jesus, é fiel. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu quero que você entenda isso, guarde isso. Deus é fiel. Você já imaginou quando Isaías contemplou Jesus no paraíso? Ele que foi cerrado ao meio. Como foi a emoção do profeta? Imagine só aquele paraíso como estava em festa. E foi tão festivo que, quando ele ressuscita, ele leva junto com ele todos os cativos do cativeiro. Olha que coisa linda, ele não deixou-os lá. Falou: vocês vão subir para outro lugar comigo. Porque comigo a promessa acontece, até depois de morto, hein? Não estou falando de purgatório, não estou falando de reencarnação, não. Estou falando que aqueles que morreram no Velho Testamento, pela fé, quando Jesus desce no paraíso, eles descobrem que a fé deles era real. Eles veem a fé. Porque até então eles não tinham visto. Morreram sem contemplar a promessa. Você hoje tem o privilégio, se morrer aqui agora, vai acordar no mundo do além, vendo Jesus. No mundo espiritual, vendo Jesus. Você já pensou, irmãos, que coisa maravilhosa? Estar com Cristo. E logo, se Jesus voltar, ou se nós morrermos, nós estaremos com Cristo. Por isso, se Deus é por nós, o que é que nos pode separar do amor de Deus? Absolutamente nem a morte. Nem a morte. A morte é a coisa mais temida do planeta. Todo mundo tem medo dela. Mas nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Isso é uma promessa gloriosa. É nessa fé que nós estamos. Amém? Então, olhe para mim aqui, vou terminar. Sacode essa incredulidade. Sacode esse desânimo. Sacode essa tristeza. Levanta a tua cabeça. Deus está na tua vida. Cristo te chamou, te salvou, te redimiu e fará proezas na sua vida. Amém? Você crê? Amém. Pois é. Eles creram e viram a promessa. No paraíso, mas viram. Você está vendo a promessa hoje aqui, porque ela já aconteceu na cruz do Calvário. Senhor, nesta noite nós te agradecemos, porque a tua promessa é fiel e verdadeira. A tua promessa é gloriosa. A tua promessa é real
e ela é autêntica em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, para acontecer. Senhor, tira de nós todo desânimo, toda tristeza, toda lamúria. Ah, meu Deus, que nós possamos levantar a cabeça, olhar para Cristo, porque a nossa vitória já foi consumada na cruz do Calvário. Jesus pagou pelos nossos pecados, Jesus garantiu todas as promessas na nossa vida, Jesus garantiu a nossa vida, ó Deus, além desta vida carnal, na vida eterna, ó Pai, nós já estamos garantidos com Cristo, porque está escrito, meu Pai, esta é a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança, essa, Senhor, é a promessa que nunca falhará, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela esperança eterna, no nome de Jesus Cristo, nós dizemos amém.